Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Professor Baldo aqui. Na aula de hoje a gente vai estar finalizando o conteúdo referente a lipídios, tá? Falando um pouquinho a respeito dos lipídios HDL, LDL e lipídios trans, ok? Bom, o que é que são o LDL e o HDL? Basicamente, eles são lipídios que estão unidos por uma ligação química, tá? A uma proteína, sendo que o LDL ele é uma sigla que vem do inglês, tá? Para lipoproteína de baixa densidade. E o HDL também é uma sigla do inglês, que significa lipoproteína de alta densidade, ok? Esses dois lipídios eles atuam principalmente no sangue, auxiliando no transporte de outros lipídios. Os lipídios eles precisam ser transportados por essas lipoproteínas porque o nosso sangue ele é principalmente formado por água. E os lipídios, como a gente já viu anteriormente, eles não se misturam com a água, porque os lipídios eles são apolares. Então, sem a ajuda dessas lipoproteínas, o LDL e o HDL, a gente não conseguiria transportar os lipídios pelo sangue, tá? Para atender à necessidade de cada órgão do nosso corpo, certo? Então, esse é o fundamental entre o LDL e o HDL para o nosso corpo. Por isso que a gente precisa deles para transportar os lipídios. As lipoproteínas de baixa densidade, elas possuem a capacidade de transportar o colesterol do fígado e do intestino para o resto do nosso corpo de acordo com a necessidade dele, certo? Sendo que ele também pode transportar, havendo necessidade, fosfolipídios, mas principalmente a função dele é transportar o colesterol do fígado e do intestino em direção ao resto do nosso corpo. Popularmente, a gente chama o LDL de colesterol ruim, só que essa é uma denominação incorreta, pois ele não é um colesterol, e sim uma lipoproteína. Ou seja, a estrutura química deles são distintas. Então, o termo colesterol não se aplica ao LDL. E o LDL ele vai ser problemático para o nosso corpo no sentido em que colesterol em excesso que existir em nosso fígado e nosso intestino, ele vai ser transportado para os vasos sanguíneos, só que nosso tecido ele não vai usar toda essa quantidade, tá? Os nossos órgãos não utilizam toda essa quantidade de colesterol que ele vem trazendo. E aí o que acontece é que esse colesterol, juntamente com o LDL, começam a se acumular na parede das veias e das artérias. E a consequência que a gente tem disso é a formação de aterosclerose, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho o que é. Já a lipoproteína de alta densidade, ela já tem a capacidade de transportar fosfolipídios, ok? Mas ela também pode transportar colesterol. Só que o transporte que ela realiza é dos vasos sanguíneos, ou seja, do nosso corpo, em direção ao nosso fígado. E aí lá ele é metabolizado, tá? Na forma de sais miliares ou alguns outros hormônios, ok? E normalmente o HDL ele é associado como o colesterol bom. Só que novamente essa denominação ela é incorreta, pois o HDL, assim como o LDL, ele não é um colesterol, e sim uma lipoproteína. E o que é essa aterosclerose? Basicamente uma doença que ela se caracteriza pela obstrução dos vasos sanguíneos, tá? Por conta das placas de ateroma, ou seja, que é o acúmulo de lipídios. E esse acúmulo de lipídios ele se deve por conta do LDL, que ele traz todo o tipo de colesterol e alguns outros lipídios, como fosfolipídios, do fígado e do intestino para os vasos sanguíneos, só que esse excesso não utilizado acaba se acumulando, conforme vocês podem observar aí na imagem, certo? E é assim, com o tempo, isso vai tornando a luz do vaso sanguíneo, ou seja, o espaço para a passagem do fluido sanguíneo vai se tornando mais estreito, a um ponto em que isso pode ser obstruído, certo? E aí, quando você tem um caso de estreitamento do vaso sanguíneo ou de obstrução do vaso sanguíneo, uma série de doenças podem ser causadas por conta disso, como vocês podem observar nessa imagem aqui embaixo, certo? E aí você tem infarto miocárdio, insuficiência cardíaca, AVC, insuficiência renal, doença vascular periférica, que são todas doenças que são causadas por obstrução de um vaso sanguíneo. Por exemplo, o infarto miocárdio é o quê? O vaso sanguíneo ele é completamente obstruído, que vai irrigar uma parte do coração, que é chamado de miocárdio. E aí com isso aquela região não é irrigada, não recebe oxigênio, não recebe nutrientes, morre.
E aí, com isso, você vai ter uma leve parada naquela região do coração, certo? Só que em alguns casos, aqui, isso pode ser revertido, tá? Pela atuação das outras regiões do músculo do coração, e em outras situações isso não pode acontecer. O AVC é a mesma situação. Você tem a obstrução de um vaso sanguíneo, que é importante para levar sangue, fluido sanguíneo com oxigênio e nutrientes em direção ao cérebro, tá? E ou em uma parte do seu cérebro. E aí, no momento em que esse vaso é obstruído, o fluxo sanguíneo não chega a essa região do cérebro e aí você tem um quadro de isquemia, que é um quadro em que aquele tecido ele não recebe oxigênio. E aí aquela região automaticamente morre. E o cérebro, se ele ficar um minutinho que seja sem receber oxigênio e nutriente, ele morre. Tá? Ele é um tecido, é um órgão, na verdade, muito sensível a essas variações de oxigênio e nutrição. E aí você tem ácidos graxos, como o ômega 3 e o ômega 6, que não são produzidos pelo corpo, mas eles são fundamentais, tá? Para a manutenção de algumas funções do nosso corpo. Por exemplo, o ômega 3 ele ajuda a diminuir os níveis de colesterol e de triglicerídeos do nosso sangue, ou seja, ele auxilia para que esse colesterol em excesso ele seja direcionado, tá, para o nosso fígado. De que maneira ele vai estar auxiliando isso? Ele vai ser um dos componentes, um dos percussores, na verdade, do HDL, ou seja, ingerindo ômega 3 vai estar favorecendo a produção do HDL, que vai direcionar o colesterol excessivo do nosso corpo em direção ao fígado para que lá ele possa ser metabolizado. Já o ômega 6, ele possibilita o maior aproveitamento dos fosfolipídios para a formação das membranas celulares, certo? E ele viabiliza a produção de hormônios, e os hormônios, alguns deles, necessitam de colesterol para serem produzidos, certo? E por consequência, ele acaba facilitando, tá, o bom funcionamento dos nossos vasos sanguíneos. Já a gordura trans, ela é o que a gente chama todo lipídio que passa por um processo de hidrogenação natural ou artificial. Ou seja, é basicamente você pegar um lipídio e adicionar átomos de hidrogênio a ele, certo? E aí esse processo de hidrogenação, ele acontece naturalmente em alimentos de origem animal, mas em baixa quantidade, certo? O leite ele apresenta mais baixíssima quantidade, ou de maneira artificial, que é pela indústria, tá? Com o objetivo da indústria é basicamente adicionar mais sabor. Quando você faz a hidrogenação da gordura, o que acontece é que essa gordura, quando você vai utilizar nos alimentos, ela se torna mais crocante. O alimento se torna mais crocante, ele adiciona um sabor, uma rigidez maior, uma durabilidade maior a esse alimento, tá? E é por isso que a indústria normalmente utiliza ele. Só que essa gordura trans, ela é prejudicial para o nosso corpo porque ela estimula muito a produção do LDL, ou seja, você vai ter muita lipoproteína disponível para tirar colesterol do fígado e direcionar ao corpo, certo? E em contrapartida, ele diminui a produção do HDL, ou seja, você vai diminuir a quantidade de lipoproteína que vai estar saindo do corpo em direção que vai estar retirando colesterol do corpo e levando em direção ao fígado para que seja metabolizado. E aí, por conta desses problemas, a Anvisa ela determinou que os alimentos industrializados eles não podem conter mais que 0,2% de gordura trans por porção, certo? Ou seja, diariamente você está ingerindo até 0,2% de gordura trans, tá ok. Só que tem uma trap nessa informação aí. Que é a trap? Normalmente, os alimentos industrializados, eles vão estar trazendo que eles são livres de gordura trans, ou melhor, eles não vão botar a informação da porcentagem de gordura trans, tá? Quando o valor é inferior a 0,2% por porção. Porém, se você pega um alimento como o biscoito, em que a porção dele é definida como 3 unidades, então você tem, sei lá, até no máximo esse 0,2 de gordura trans por 3 unidades. E aí, se você come um pacote de biscoito inteiro, contendo, sei lá, uns 20 biscoitos, a sua ingestão no total é de aproximadamente 1,2 gramas, tá, de gordura trans. Qual é o raciocínio para isso? Uma porção são 3 unidades. Então, um pacote com 20 biscoitos, mais ou menos aproximadamente umas 6 porções você vai ter. 6 porções vezes 0,2 gramas, 1,2 gramas no total de gordura trans. Ok? Então, só em um pacote
de biscoito recheado, você acabou superando o valor diário recomendado, certo? Ah, professor, mas então eu vou respeitar e vou comer só uma porção, vou comer só 3 biscoitinhos, mas depois você vai lá e come mais uns salgadinho, vai lá e come uma batata frita, como não sei o que, como não sei o que, como não sei o que, durante o dia. E aí quando você vai ver, você vai extrapolou muito, tá? A quantidade recomendada, mínima recomendada, na verdade, de consumo de gordura trans, certo? Então assim, o problema não é você consumir só a gordura trans, é a falta de modos, tá? A gente não tem modos para ingerir esses alimentos industrializados e acaba consumindo uma quantidade absurda de alimentos com gordura trans sem ter essa noção, só porque na embalagem ele não indicou o valor na porção, certo? E é o que eu recomendo a vocês. Quando forem fazer o consumo ou a compra desses alimentos, vocês procurem lá nos ingredientes da embalagem a existência desse nomezinho aqui, gordura vegetal hidrogenada. Se tiver gordura hidrogenada, perdão, se tiver gordura vegetal hidrogenada, significa que aquele alimento ele vai ter gordura trans, sim. E aí, se possível, você evita ou coma o mínimo possível, certo? Bom, pessoal, a aula de hoje foi até aí, tá? Eu peço a vocês que respondam às atividades do módulo de biologia e do suplementar nas páginas que estão sendo mostradas aí para vocês, ok? Boa aula e bons estudos para você e até a próxima aula.